noite a todas, a todos aqui presentes. É uma honra, né, estarmos aqui nesse debate tão importante. Já vou de início apresentar aqui a mesa. Essa é uma atividade do Núcleo de Base Raquel Graziotin, com a PEN, a Procuradoria Especial da Mulher. A PEN, aqui na Câmara, somos 7 vereadoras, o maior número de vereadoras, né, de todas as legislaturas. Uma legislatura que uma Câmara que tivemos a honra de ter a Raquel também como vereadora, mas isso vem depois, né? Então, quero apresentar aqui a mesa, começando, então, pela Gabriela Ortiz. A Gabriela é vice-presidente da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini. Seja bem-vinda à nossa cidade, Gabriela, né? Que também que é de Sapucaia, foi vereadora lá também. Então, a nossa cidade recepciona a nossa Câmara também. Aqui da ponta, Márcia Graziotin, minha amiga, companheira, parceira de profissão, né, colega. E aqui representando a Raquel Graziotin, a Márcia Graziotin, que é filha da Raquel. Tem aqui também a neta da Raquel e a bisneta, né? Vocês têm muito que se orgulhar da vó e da bisavó de vocês. A Poliana Martinasso, a Poli, que é a coordenadora do Núcleo de Base Raquel Graziotin, aqui de Caxias do Sul. E a Bárbara Moreschi, que fez esta dissertação no mestrado, que é fruto deste debate aqui, que se chama, né, uma tribuna na luta pelas mulheres, a trajetória política de Raquel Graziotin. Então, já para passar, acho que eu passo, não sei se todo mundo vai dar uma palavrinha inicial, para depois deixar para a Bárbara, né, que vai comandar aqui a nossa atividade. Mas eu preciso, né, falar que eu estou aqui como procuradora da PEN, mas mais do que isso, é muito bom para mim estar aqui falando um pouquinho, mas ouvindo sobre a trajetória da Raquel, porque eu tive a oportunidade de conviver com ela na universidade. A Raquel foi minha professora de História e de Direito. Fiz as duas faculdades concomitantes, fazia uma pela manhã, outra à noite. E a Raquel, que também é formada em História e também formada em Direito, né, era advogada, foi minha professora nas duas faculdades. Além disso, nós éramos companheiras de luta, porque a Raquel sempre militou no movimento de mulheres. Acho que ela foi uma das fundadoras da UNCA, né, da União de Mulheres Caxiense aqui de Caxias. Eu também em outro partido, né, ela no PDT, eu no PT, mas também era militante da luta das mulheres, e a gente fez muitas lutas aqui de forma unitária e em comum. Além disso, Márcia, acho que tu nem sabe disso, a Raquel era meio vizinha, amiga ali na época da minha mãe, que era um pouco mais velha. Minha mãe era de 1930, mas eu ouço falar na Raquel, nos manos, né? Agora a gente tem que cuidar para dizer isso, que mano é o sobrenome, né? Eu ouço falar nisso há muito tempo, desde criança, ali no bairro próximo do Clemente Pinto, ali na Tronca, umas pessoas que moravam ali. Então, a Raquel, ela esteve sempre muito presente na minha vida. E ela era, depois aqui na Câmara, como vereadora também, né? Eu não trabalhava aqui ainda nesse período, mas ela foi da Comar, enfim, eu acompanhei toda a trajetória, assim, da Raquel, né? Então, mais do que estar aqui, Cecília, também quero te dar boa noite, mais do que estar aqui pela PEN, eu te garanto que se não fosse pela PEN, eu estaria aqui ouvindo a trajetória da Raquel Graziotin. Então, um bom debate para nós. Parabéns, Bárbara, por essa escolha. Quem é que pode falar primeiro? Pode ser tu? Então, uns minutinhos para dar boa noite. Obrigada.
Mulher não grita. Boa noite, gente. Muito bom estar aqui, muito bom mesmo. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui nesse espaço com todas vocês. As pessoas que estão aqui hoje trazem, consigo a vontade de ouvir e prestar atenção em uma das trajetórias que fez com que o povo caxiense, chegasse aonde está hoje. Eu vou levantar para mostrar para vocês a minha camiseta, porque ela é uma camiseta que sempre me orgulhou muito. É uma camiseta que traz os rostos de mulheres. E aqui eu preciso citar a relevância desse trabalho feito pela Bárbara, exatamente para nós, enquanto juventude. Até vou voltar para me apresentar. Eu me chamo Gabriela Ortiz, eu tenho 28 anos, eu fui vereadora da cidade de Sapucaia do Sul aos 23 anos. Eu fui eleita porque grande parte da juventude não se sentia representada, grande parte das mulheres não se sentiam representadas, e muitas delas nem sabem o porquê não votam em mulheres. O papel que Raquel Graziotin desempenhou aqui na cidade de Caxias, ele também precisa ser lembrado e relembrado, para que a gente consiga trazer mais meninas, mulheres potentes e feministas que defendam o direito das mulheres de ocuparem todo e qualquer lugar político. Nenhuma transformação social não teve a presença de mulheres. Quem foi Neuza Brizola, quem foi Dandara, quem foi Miguelina Vecchio, vice-presidente nacional do PDT, assim como tantas outras. Hoje eu tenho 28 anos e muito brevemente conto a minha trajetória política, porque também acho que é importante destacar a presença da nossa juventude na política. Eu fui vereadora da cidade de Sapucaia. A primeira coisa que me diziam era que juventude e mulher não estão na política. E aí, pasmem, a gente desempenhou um trabalho excepcional, junto com as pessoas, junto dos bairros, e principalmente trazendo para as pessoas aquela realidade, que a vida lá fora é muito dura. Então, eu volto a dizer, a gente precisa garantir o respeito com as mulheres, a gente precisa garantir que as mulheres estejam na literatura, estejam em qualquer espaço. 2024, eu concorro à reeleição e fiz a maior votação da história do município enquanto mulher. Eu fiz 2.484 votos. Eu teria sido a 9ª vereadora reeleita do município. Isso que o município tem 64 anos. O que essa mensagem mostra? Um povo que quis uma reeleição de uma mulher jovem, mas infelizmente o nosso partido, o PDT, não teve coeficiente. Por que eu trago esse retrato? Assim como a Raquel, as mulheres passam pelo machismo, e principalmente a violência política de gênero. Então, nessa oportunidade, eu preciso trazer o papel das universidades. Que bom que a Bárbara, com a sua sensibilidade e com o seu olhar aguçado para questões sociais voltadas à pauta das mulheres, pôde colocar a universidade no seu devido lugar, falando das nossas trajetórias. Eu faço parte hoje do programa de pós-graduação da URGS em políticas públicas. Eu sou formada em políticas públicas também. A minha pesquisa fala sobre violência política de gênero. Na época, a Raquel, tudo que ela passou de violência não tinha nome. Agora tem. Agora tem lei. A violência política de gênero, ela é um crime. E nós que estamos aqui hoje, assim como a Cecília, que tanto vive a realidade do PDT e de tantos outros colegas que estão aqui representando outros partidos, a gente tem que lutar pela sobrevivência das mulheres, mas principalmente para que elas consigam fazer o seu trabalho quando eleitas. E todo o direito político das mulheres precisa ser respeitado. Eu agradeço o espaço, estou muito feliz em estar aqui hoje. Eu venho aqui como pesquisadora, como mulher, mas principalmente como uma militante que sabe que sem as mulheres não haverá transformação social alguma. No meu braço esquerdo eu tatuei a Frida Kahlo. E eu tenho também Revolução Feminista tatuado, porque eu não acredito que a transformação social vá partir dos homens. Muito pelo contrário, vai ser nossa, das mulheres. Muito obrigada pelo convite de estar aqui. E, minha amiga, parabéns. Isso aqui é fruto do teu trabalho, do teu empenho. E, Bárbara, olha, eu fico muito feliz em estar aqui do teu lado, porque me inspira a continuar a carreira aí dentro da universidade. Muito obrigada pelo espaço. Uma boa noite.
Bom, gente, não sou muito de falar, né? Já estava aqui resmungando com as meninas, mas boa noite, né, a todos. O que eu posso dizer é que eu me sinto muito feliz, muito honrada, né? Primeiro de ter uma mãe, né, como a Raquel, e por essas pessoas, por ouvir essas falas, né, que eu escuto desde novinha, das meninas, né, que foram incentivadas a fazer todo esse trabalho. A fala da Gabriela, da Rose, né, me emociona. O trabalho da Poliana também, do núcleo de base, juntamente com a Cecília. E a Bárbara, então, nem se fala, né? A Bárbara, por ter essa sensibilidade e ainda escolher um tema, Raquel, né? Eu, na verdade, eu não falo não vou ter a fala profissional ou social, que isso é delas, né? Eu falo mais com uma emoção, né? Eu cresci e Raquel Graziotin era simplesmente a minha mãe. Só. Né? Então, eu demorei até entender o trabalho que ela fazia, tanto no início com os menores, na Comai, com a UNCA, e foi crescendo, né, em várias entidades. Mas confesso que enquanto menininha, eu não gostava, porque aquilo me afastava dela. Ela nunca estava em casa. Então, eu acabava virando o chaveirinho, né? Eu ia para cima e para baixo atrás, sempre, mas meio emburradinha, a Cecília sabe, né? Então, eu demorei a perceber essa importância do trabalho que ela fazia. E foi participando na Comai, eu almoçava com a gurizada, eles na época eram levados para a praia, numa casa que a Comai tinha em Lajeado Grande, eu ia junto, eu levava meu toca-disco na época, né, eu já tenho idade, para eles ouvirem música. Então, assim, quando eu vi, eu estava inserida no meio. E comecei a compreender a importância dela, e hoje eu fico muito honrada, né? Então eu só tenho a agradecer a todo mundo, as meninas, e tem muito mais pessoas, né, que param e falam dessa importância, e eu só tenho a agradecer, só. E acredito que ela também, de onde estiver, está agradecendo. Então eu vou deixar minha emoção antes que eu comece a... Muito, eu já ia. Vou levantar também, então. Já. Boa noite a todos, boa noite a todas. A todas as pessoas, a todas as autoridades que estão aqui, que depois tu vai, né, saudar também. Em 2023, nós criamos o núcleo de base Raquel Graziotin. E por que foi criado esse núcleo? Esse núcleo foi criado no momento de retomada de personalidades históricas do PDT. Foi um momento importante do partido, e a gente em Caxias do Sul também se juntou a esse movimento e pensou na importância de fazer formação política, porque a gente só consegue entender o momento onde a gente está agora se a gente sabe de onde a gente veio. E foi feito um estudo, uma história, conversado com algumas pessoas, e veio o nome da Raquel Graziotin. Sim, justamente em função de todo esse legado que ela tem, que a Bárbara vai mostrar para nós aqui, vai falar depois, não vou me estender muito aqui, que ela vai falar sobre tudo isso. Mas uma das coisas que a Raquel ela dizia, ela fazia questão de fomentar a participação da mulher na política. Uma das coisas que ela dizia sempre era que mulher não é cabo eleitoral, a mulher ela é candidata. E a gente precisa passar por isso para a gente poder fazer realmente a revolução que a gente quer. Não vai vir ninguém de fora, ela vai partir de nós. Então, conhecendo aqui, né, a história de onde a gente veio, a gente vai saber para onde a gente quer caminhar. Muito obrigada a todo mundo que está aqui. Vamos escutar a Bárbara agora, que vai falar, né, sobre essa mulher maravilhosa. Obrigada.
Antes da Bárbara falar, eu quero anunciar algumas representações, algumas pessoas que estão aqui presentes. Embora todas as pessoas são importantes, né, e têm a mesma importância, mas sempre tem aquelas autoridades que a gente precisa falar. Então, tem o Pedro Ribeiro, que é também, né, da Fundação Leonel Brizola Alberto Pasqualini, mas também é do PDT Diversidade de Esteio, né? Seja bem-vindo aqui também. A Cláudia Calone está aqui representando a deputada federal Denise Pessoa. Tem o José de Abreu, nosso secretário de habitação. O meu colega vereador, ele botou aqui advogado, mas ele também é vereador, Cláudio Libardi. É verdade. Tô brincando. Foi ele que disse. A Ivanir Lima, que é presidenta, né, da AMT, a Associação da Mulher Trabalhista, da Ação da Mulher Trabalhista do PDT, presidenta aqui. O Orlando Michele, que eu nem sei o que eu anuncio ele, porque ele também tem bastante representações e está sempre presente nos debates importantes. Então, se tiver mais alguém depois, acho que vai ter um momento para as falas, então cada um vai ter oportunidade de falar e aí também de se apresentar. Também quero agradecer aqui a minha assessoria, tanto a assessoria da PEN, como a minha que está aqui presente, o Alceu, a Valentina, né, e a Clarice. Obrigada. Bárbara, contigo. Eu já vou aproveitar aqui e pegar esse microfone para agradecer imensamente a nossa vereadora Rose, porque a Rose é parceira, a Rose está sempre ali, firme na luta, na participação, né? Rose, muito obrigada. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui presentes hoje. Saúdo a vereadora Rose, né, coordena a PEN aqui em Caxias, e saudando a Rose, saúdo as demais mulheres maravilhosas que estavam compondo essa mesa e também as demais autoridades presentes que já foram mencionadas também pela Rose anteriormente. Então, eu sou a Bárbara, mestra em História pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Defendi a minha dissertação de mestrado recentemente, no dia 18 de agosto, e a minha dissertação é intitulada Uma Tribuna a Serviço das Lutas das Mulheres, a trajetória política de Raquel Graziotin em Caxias do Sul, entre os anos 1950 e 1996. E já aproveito também para falar um pouquinho do porquê desse recorte, porque vocês vão ver que não coincide necessariamente com o nascimento da Raquel esse recorte específico. Mas é a partir do momento que a Raquel passa a viver em Caxias do Sul, em 1950, até o falecimento dela em 1996, porque, como diz, né, o nome do meu trabalho, o foco é a trajetória política da Raquel, apesar de que elementos de ordem pessoal da vida dela aparecem no trabalho, mas mais no sentido de ajudar a contextualizar e a compreender as possibilidades, as atuações, as motivações políticas da Raquel. Então, o foco do meu trabalho nesse momento foi a trajetória política. Hoje, então, a nossa atividade se chama Vozes Feministas em Caxias, a trajetória de Raquel Graziotin. Desde que eu comecei a minha pesquisa, e hoje, inclusive, várias pessoas aqui, quando a gente estava conversando antes de começar a atividade, várias pessoas me perguntaram: por que tu decidiu pesquisar sobre a Raquel? E isso tem sido uma pergunta que eu venho respondendo e me fez refletir muito também ao longo desse percurso sobre por que pesquisar sobre a Raquel.
E, evidentemente, né, a questão de ser Caxias do Sul, né, foi um agente facilitador também para minha pesquisa, né, o fato de eu morar aqui, de eu ter acesso às fontes, ao estudo de uma forma mais próxima. Mas não só isso, né? Essa seria uma resposta, acredito que bem tradicional de quem estuda história, né, e pesquisa história. Mas eu gosto de dizer que eu ouvi falar da Raquel, o nome da Raquel, pela primeira vez em 2018, quando eu estudava a graduação em História aqui na Universidade de Caxias do Sul, que foi onde eu me graduei. E em 2018, né, acredito que a maioria aqui lembra, início do ano, o assassinato da Marielle, a gente começou a entrar, né, um pouco de receio no ano, né, as eleições que se avizinhavam também, e na época eu já fazia parte do movimento estudantil. Fiz parte do centro acadêmico do meu curso, também fiz parte de algumas gestões do Diretório Central de Estudantes da Universidade de Caxias do Sul, e naquele período a gente costumava conversar, nossa, mas a gente precisa fazer alguma coisa. E eu, junto com outras colegas que fazíamos parte já do movimento estudantil na época, nós decidimos organizar um coletivo de mulheres que se chamava Helenira Rezende, na universidade, para discutir os feminismos a partir das perspectivas das mulheres estudantes. E era muito frequente que nessas atividades sugeriam ações como recolher donativos para serem destinados à Casa Viva Raquel. E aí eu ouvia, Raquel, né? Depois uma colega minha, certa feita, disse, não, meu ensino médio eu estudei lá no Raquel. Daí eu, a Raquel, de novo, né? Mas na minha cabeça não podia ser possível tudo ser a mesma pessoa, né? E eu participava dos movimentos sociais, das reuniões do Fórum de Mulheres da cidade, e ali também aparecia, a Raquel, isso, a Raquel aquilo, e aí eu lá pela Santa, tá, mas gente, quem é essa Raquel que todo mundo fala? E eu não sei, porque eu pesquiso na internet, só aparece 1 milhão de sites falando sobre a escola Raquel Graziotin, mas não me dizem quem é Raquel Graziotin. E lá pelas tantas, uma das companheiras que são mais experientes respondeu, Raquel, aquela que foi advogada, que foi vereadora. Eu, tudo bem, né? Então, essa é a Raquel. E no final da minha graduação, eu escrevi um artigo que traçava um panorama da presença das mulheres na Câmara de Caxias. Foi um pouquinho antes do livro As Eleitas aqui da Câmara ser lançado, foi antes também do livro da Marisa ser lançado, então tinham pouquíssimas, quase nenhuma publicação sobre a presença das mulheres na Câmara de Caxias. E de novo, né, então, o nome da Raquel apareceu ali. E isso coincidiu, então, com o final da minha graduação e a minha escolha, né, de entrar no mestrado. E nessas de o que eu vou pesquisar, fui revisitar esse artigo e lá estava a Raquel de novo. Eu pensei, não, eu acho que eu preciso falar sobre essa pessoa, porque ela tá me perseguindo aqui já faz um tempo, né? E aí fui pesquisando e realmente não tinha muito material sobre ela, assim, de forma bem acessível. Por exemplo, se vocês forem pesquisar hoje no Google, vocês não vão encontrar muito material sobre a Raquel. E foi o que eu achava também que ia acontecer ao longo da minha pesquisa. Então, eu já entrei no mestrado pensando, como que eu vou fazer para escrever sobre a trajetória da Raquel? Eu vou precisar ouvir muita gente, entrevistar muita gente, né, que foi contemporânea dela, ou que lembra, né, que a mãe conta, que o pai conta, enfim. E no fim das contas, né, meu projeto foi aprovado, eu fui dando andamento ao trabalho, e lá pelas tantas eu me deparei com o contrário disso tudo, que foi uma gama muito grande de material que eu poderia traçar a trajetória da Raquel, ainda que sem ouvir as memórias, né? Então, nesse meu primeiro momento, que foi a minha dissertação de mestrado, eu não trabalhei com o que a gente chama de metodologia da história oral, né? Que é entrevistar as pessoas, trabalhar com essa questão da memória, embora eu ache que é um trabalho que precisa, sim, ser feito, algo que precisa ser desenvolvido posteriormente. Então, outra pergunta que me fazem é, tá, mas então como que tu conseguiu escrever sobre essa trajetória política da Raquel? Então, como eu comentei, eu tive acesso a uma gama assim, variada de fontes, e o meu trabalho ele entrecruzou vários elementos, principalmente os periódicos da imprensa local. Então, eu achava que a Raquel
E a gente vai um pouco com essa visão também. A Raquel, por ser mulher, ela não tinha muita visibilidade. Mas a Raquel tinha, sim, bastante visibilidade na imprensa local. Tanto que nos periódicos, só os que eu selecionei para análise do meu trabalho foram mais de 190 periódicos para análise no meu trabalho. Porque eu pesquisei também com o recorte do que eu pesquiso, que é feminismos, histórias das mulheres, relações de gênero. Então, foi com esse recorte. Além dos periódicos, eu também utilizei, então, os anais da Câmara de Vereadores. Então, ali eu pude acessar pronunciamentos, as falas da Raquel, os projetos, proposições dela enquanto parlamentar. Além disso, também tive acesso a um acervo do arquivo público que, bom deixar registrado, não está catalogado, não está registrado. Precisei me desdobrar lá numas caixas que era tudo meio misturado para encontrar materiais que falassem sobre a Raquel, que trazem, né, a trajetória dela. E ali também encontrei algumas entrevistas, né, de pessoas próximas da Raquel que conviveram com elas, mas as entrevistas foram feitas, né, pelo pessoal do arquivo e não são sobre a Raquel. Essas entrevistas são sobre assuntos diversos e lá pelas tantas a Raquel aparece, sim, porque era o irmão da Raquel, a ex-aluna da Raquel, o ex-vereador Eloy Frisso, que foi colega parlamentar dela. Então, entrevistas que a Raquel aparece, assim, de forma mais geral. Panfletos políticos, materiais do próprio partido que ela militou. E, além disso, também um acervo muito especial que a gente precisa olhar com muito carinho, dar atenção, e acredito que pode render excelentes trabalhos acadêmicos, inclusive, que é o acervo privado da Márcia, né? De materiais que, inclusive, a Raquel resguardou, né? Guardou, que foi selecionando, enfim. É muito legal porque... E aproveito também para agradecer a Márcia, que me recebeu na casa dela. Foi muito emocionante para mim poder ter esse contato mais próximo dos vínculos da Raquel, saber coisas que, às vezes, a gente tendo acesso a esses outros materiais, a gente acaba não chegando, né? Então, muito obrigada, Márcia, por ter me recebido e por ter sempre dado apoio, né, para esse trabalho ter sido desenvolvido. Mas então, né, para além disso, né, do porquê estudar a trajetória da Raquel, é porque a história da Raquel, ela ajuda a compreender as possibilidades e os limites também da atuação das mulheres no contexto, né, evidentemente, onde ela viveu, né? Ela foi a primeira mulher a presidir a Câmara de Caxias no biênio 85-86, na época eram 2 anos, né? Não era um ano como é agora. Ela participou da fundação da UNCA, foi a primeira presidenta também da entidade. Ela era uma feminista autodeclarada, isso é importante também assinalar, depois eu vou tratar um pouquinho mais sobre isso, né? E a trajetória dela, né, era inserida também num contexto mais amplo da luta por justiça social. Então, ela era uma feminista que buscava dialogar com outras pautas de outros segmentos historicamente subalternizados, como as mulheres, né, evidentemente, crianças, adolescentes, trabalhadoras e trabalhadores. Então, aqui eu trago já uma imagem, né, da Raquel. A Márcia conta que a Raquel não gostava muito de bater foto. E realmente é difícil achar fotos dela. Tem mais fotos quase de quando ela era mais jovem do que quando ela era mais velha. Mas então eu trago aqui uma imagem da Raquel para ilustrar também. Além do que eu falei antes, né, a Raquel também foi professora tanto do primário, secundário, depois também na universidade, né, a nível superior. Ela deu aula na Universidade de Caxias do Sul, no curso de Direito. Ela foi uma advogada, então, e a Raquel gostava muito de dizer que ela exercia uma advocacia não comercial. E grande parte também da visibilidade que ela teve antes de ser uma figura pública, né, da ocupação de cargos públicos, foi por conta da atuação dela enquanto advogada. Ela atuava bastante voltado para as causas das mulheres marginalizadas naquele momento também. Ela foi diretora executiva da Comai, né, a Comissão Municipal de Amparo à Infância que existia em Caxias do Sul. Um exemplo assim, para o Brasil naquela época, era modelo a ser seguido. E depois eu vou contar um pouquinho mais também sobre a atuação da Raquel na Comai, que foi
acredito que quase um divisor de águas, assim, na trajetória política dela. Como já comentei, presidenta da UNCA também, vereadora de 83 a 88, algo que me perguntam também, por que de 83 a 88 seus mandatos são de 4 anos? Naquela época, né, a gente estava passando pela redemocratização, então o processo eleitoral ele sofreu algumas alterações, algumas mudanças e o mandato então ficou de 83 a 88, que coincidiu também com as eleições gerais. E por fim, né, já nos últimos anos da vida pública da Raquel, após ela ter sido vereadora, ela também foi conselheira tutelar no primeiro mandato do Conselho em Caxias e diretora da FEBEM. Então, o primeiro capítulo da minha dissertação, que é dividido em 3, ele se chama Trilhando Possibilidades, os caminhos de Raquel Graziotin. E eu vou pedir licença para vocês, porque algumas partes da apresentação aqui hoje, eu vou ler para vocês, dialogar com vocês, porque mais do que eu falar, eu quis trazer também falas da Raquel, porque é como ela se colocava, como a gente pode perceber ela, né? E além de falas da Raquel, falas de pessoas que conviveram com ela naquele momento. Esse trecho aqui, ele abre a epígrafe do meu primeiro capítulo, que diz o seguinte: venho ainda com todas as crianças de ontem e de hoje que conheci e até as que não conheci. Seu sorriso, seus sonhos, sua fome, suas dores, suas diferenças. Porque há muita diferença entre as que mamaram leite e as que mamaram sangue, como já dizia o velho Tobias Barreto de Menezes. Venho com todas as mulheres que povoaram e povoam esta terra, mulheres que com suas mãos semearam o solo, teceram interminavelmente, embalaram e acarinharam. Empunharam ferramentas e caixas, alvejaram roupas, fizeram a colheita, dedilharam terços em orações, acenaram a deuses e buscaram na mão do outro o apoio aos seus sonhos e aos seus cansaços. Venho ainda acompanhada de todos os discriminados e injustiçados, de cada um que teve ou tem seus direitos humanos agredidos, o negro, o pobre, o doente, o desvalido, aquele que clama por justiça para si e para os seus, pois de certa forma todos moram dentro de mim. Venho com minha família, com o sentimento de união, o sentimento de coletivo que nossos pais nos transmitiram com amor condescendente e incondicional, com o incentivo e o estímulo às nossas individualidades e o ensinamento de que a honestidade no pensar, no dizer e agir é o valor maior para quem deseja ser respeitado. Sobretudo aos meus pais devo, sem mesmo que eles saibam, e agora saberão, que a maneira surpreendentemente semelhante com que me trataram enquanto filha mulher, criada junto a 3 filhos homens praticamente da mesma idade, despertou em mim, ainda na adolescência, a consciência da desigualdade injusta com que a sociedade vê e trata a mulher. Lembro-me de que quando optei por uma participação política mais ativa, uma participação na política partidária e comunitária, era divertida pelo papai. Te lembras, pai? E aí ela se reporta ao pai dela que estava assistindo esse momento. Te lembras, pai, que me preparasse para sofrer? Tinhas razão, pai. Por outro lado, se assim não fosse, teria também me privado de grandes e inúmeras alegrias. Essa é uma fala da Raquel que eu tirei do pronunciamento que ela fez no momento em que ela recebeu o título de cidadã caxiense no município, aqui em Caxias. Foi outorgado pela Câmara, né, em 1992. Então, já no finalzinho, né, da trajetória dela, ela já se despedindo em 92 da vida pública dela, ela recebeu esse título e, enfim, eu poderia trazer na íntegra esse pronunciamento dela, porque todo ele, assim como vários outros, ele é muito tocante, muito emocionante, porque eu acho que demarca bem o posicionamento político que ela tinha constituído já na trajetória dela. E também, né, eu acho que é muito atual ainda. Então, o meu capítulo inicial, assim, ele abre com isso, né, que é lá no final da vida da Raquel, mas eu opto por trazer no início, né, porque
Porque a atuação da Raquel, ela durou cerca de 40 anos. Então, eu me dediquei também a estudar, né, quais elementos permitiram que ela constituísse essa longeva atuação política, né, porque para uma mulher, 40 anos de vida pública é bastante, né? Apesar dela ter tido somente um mandato como vereadora, aqui eu trago a vida pública, né, em cargos eletivos, não eletivos e também nos movimentos sociais que fazem parte, né? Além disso, eu me dedico também a estudar quais os obstáculos que ela enfrentou num ambiente marcadamente masculino. E a Raquel, então, né, a partir disso eu discuto, né, como ela atuou em diversas frentes de militância ao longo da sua trajetória, iniciando lá na universidade ainda, né? Então, nesse momento do meu trabalho, eu procuro entender o que fez com que a Raquel pudesse ter condições para desempenhar, né, para empreitar, fazer essa empreitada pública, né, quais elementos que contribuíram para isso. A gente discute muito, né, discuto na minha dissertação os capitais, né, a teoria dos capitais do Pierre Bourdieu, mas é um debate mais teórico, mas essa discussão ela permeia tudo isso. Por quê? Porque outros estudos realizados sobre mulheres na política indicam que a maioria das mulheres, principalmente as parlamentares a nível nacional e também no municipal, aí eu estudo mais também comparativamente Santa Catarina, porque tem mais estudos semelhantes ao meu, e aqui no Rio Grande do Sul são escassos os estudos, então é até difícil para eu comparar a atuação da Raquel com outras mulheres aqui. Mas a trajetória da Raquel nesse momento, né, a partir da teoria dos capitais do Bourdieu, ela se difere do que se vê nos estudos apresentados em Santa Catarina ou a nível nacional. Por quê? Porque as mulheres, né, que têm essa atuação política longeva, tem registros de que elas possuíam um capital familiar, um chamado capital familiar anterior, que seria o quê? Ou o pai participava da política anteriormente, ela herda esse capital, ou o marido também participava e herda esse capital do marido. E não é o caso da Raquel, porque os companheiros dela não participavam ativamente da política, o pai dela não era também envolvido com a militância política, então ela precisou acumular outros tipos de capitais, como o social, o cultural, por exemplo, enfim, para converter como capital político, né, questões de capitais simbólicos também que ela foi criando a partir da trajetória dela, para poder viabilizar, então, depois a eleição dela para vereadora. Então, ao longo do meu trabalho, eu também estudo, né, de que forma que a Raquel conseguiu, então, lá na década de 80, sem contar com esse capital familiar, como que ela conseguiu se eleger vereadora, né? E aí, depois, no segundo capítulo também, eu volto a tratar dos capitais, porque daí eu vejo como ela mobilizou esses capitais que ela acumulou, para como ela chegou e falou isso, em outras palavras, para que as pessoas votassem nela e ela fosse eleita, né? Aqui, então, vínculos em movimento, o contexto familiar e seus percursos. Como eu comentei antes, o foco do trabalho não é a questão familiar, mais pessoal dela. Foca mais no contexto da trajetória política dela, mas é importante trazer aqui alguns elementos porque eles ajudam a situar e a contextualizar onde a Raquel atuou, de que forma que foi, quais foram as possibilidades para ela e criadas por ela também. Então, a trajetória da Raquel, né, ela se desenha na Serra Gaúcha, que é um local marcado, né, pelas migrações europeias do século XIX. Ela nasceu em 28 de agosto de 1937 em Antônio Prado, não em Caxias. Então, por isso, né, como eu comentei antes, o recorte ele é de 1950, porque em 1950 a Raquel vem morar em Caxias, e é em Caxias que ela atua, ela exerce a atuação política dela, né? Importante destacar também que a Raquel foi uma mulher branca e cis. E sempre me perguntam por que trazer isso, né? Porque são marcadores sociais, constituidores da trajetória, né, da Raquel. E os marcadores sociais, eles também exercem uma certa hierarquia, né? Então é importante trazer porque a gente consegue compreender também essas possibilidades da Raquel.
ela foi a irmã mais velha de seus 5 irmãos e ela viveu parte da infância no distrito de Arroio 30, em Videira, Santa Catarina. Algo que também eu só fui descobrir depois com o trabalho, né, já andando, porque na minha cabeça ela tinha nascido em Antônio Prado, vindo para Caxias e aqui se estabelecido, mas não. E lá em Santa Catarina, ela estudou no Colégio Interno Sagrado Coração de Maria. E tem uma história muito legal que a mãe da Raquel conta, no colégio de freira, né, que a Raquel, certa feita, fugiu da escola, pegou um ônibus e se mandou para casa sozinha. E isso gerou um rebuliço na cidade, mas a Raquel diz sobre isso que isso que ela fez valeu a pena porque ela conseguiu uma certa liberdade, porque antes ela estudava, ficava em colégio interno, e agora ela conseguia ficar no semi-internato, então ela conseguiu essa liberdade dela fazendo isso, né, fugindo do colégio. E aqui eu trago um pouquinho para ilustrar também a Raquel, ao lado dos irmãos dela, a Raquel, a moça aqui no canto direito, e os irmãos dela, né? Não estão todos ali na foto, né? Mas para ilustrar. Pode. A Raquel, então, ela se mudou para Caxias em 1950, mas depois de 1950, ela ainda se mudou para Porto Alegre, porque em Porto Alegre ela estudou Educação Física na Escola Superior de Educação Física. A mãe dela também contava, né, que na infância, apesar dela brincar de boneca, ela gostava mais das brincadeiras coletivas, como futebol e bolinha de gude, né? E o sonho da mãe da Raquel é que ela estudasse, né, aprendesse a tocar piano ou que fosse pintora. Mas a Raquel não quis saber nem de tocar piano e muito menos de ser pintora. Ela quis estudar educação física. Então isso para aquela época também era algo diferente, não era muito comum ver as mulheres nessa área, né, de atuação. Mas a Raquel foi lá, uma moça ainda jovem, né, para Porto Alegre sozinha, filha de trabalhadores, né? Então pra gente também tentar imaginar como foi essa jornada dela, né, estudando educação física em Porto Alegre. Mas aqui eu trago a foto, então, de quando a Raquel fez o estágio em Educação Física em julho de 63. Pode. A Raquel, então, né, como eu já comentei, ela foi professora e foi advogada também, né? Quando a Raquel volta para Caxias do Sul, ela entra, então, para o curso de História. Ela fez parte da primeira turma do curso de História da Universidade de Caxias do Sul. E a Raquel também conta, né, que essa vinda para Caxias, né, trouxe outras conexões, mas que ela sentia, né, que a cidade natal dela, Antônio Prado, era onde ela se sentia acolhida. Enquanto em Caxias, né, ela fala que foi o palco onde ela travou a sua luta e militância, mas também onde ela constituiu laços e afetos, que também fazem parte, né, da trajetória dela. E em 1950, então, para contextualizar um pouquinho, a Caxias que a gente conhece hoje é bem diferente daquela época, né? Em 1950, Caxias chegava na casa de 60 mil habitantes. E uma população, né, que foi crescendo com o passar do tempo, num contexto de urbanização, de grandes migrações também, né? Nesse sentido da urbanização, quando que em 1980 Caxias chegava mais ou menos já na casa dos 200 mil habitantes por aí. Então, a Raquel também viveu esse período de crescente assim, na cidade. Como eu já comentei, né, a cidade ela passava pelas transformações, então, próprias de uma cidade que estava se urbanizando e crescendo em termos de território e população. A Raquel, então, ela seguiu, né, seus estudos no primário, ela se formou professora e depois ela foi estudar ela foi cursar História, né? E é interessante refletir, ela mesma faz essa reflexão numa entrevista que ela dá, de como esses cursos da área da educação, principalmente, são historicamente, né, voltados para as mulheres. Hoje a gente ainda vê algumas mulheres indo para outras áreas, mas naquela época ela comenta que não tinha muita possibilidade. Ou ela fazia isso, ou ela não trabalhava. Era a possibilidade que ela tinha de ter uma formação no ensino superior. Então, inicialmente, ela se formou em História. Aqui eu trago, então, a carteirinha de sócia da Raquel, do Centro de Professores Primários Estaduais, em 66, quando ela já atuava como professora.
E também um pequeno depoimento da Eliane Tessari, que foi ex-aluna da Raquel. Esse depoimento eu localizei numa entrevista, então, como eu comentei antes, né, lá do Arquivo Público, uma entrevista sobre outros temas, mas que lá pelas tantas ela fala da Raquel. E ela fala bastante da Raquel naquela entrevista, me chamou muita atenção. E lá pelas tantas ela diz o seguinte: nossa, ter sido aluna da Raquel, ela é a professora da minha vida. Ela foi a professora que mais me ensinou, com quem mais aprendi. E a Eliane fala que a Raquel, como professora, ela demonstrava, assim, ela tinha práticas pedagógicas que eram bem diferentes das práticas já tradicionais naquela época, e que, inclusive, alguns professores e algumas professoras não gostavam muito, assim, porque ela fugia um pouco dessas convenções. Ela costumava ficar, inclusive, com a turma dos repetentes, né? E eles adoravam estudar com a Raquel. Ela fazia diversas atividades diferentes com ele e as professoras ficavam chocadas que com a Raquel a galera realmente aprendia, a galera queria ir para a escola. E aqui já entrando, então, no começo da militância da Raquel, né? Os partidos, os vínculos, as resistências e as lutas. Eu trouxe uma entrevista, um trecho de uma entrevista da Raquel, que foi concedida por ela, à Folha de Caxias, já no final do mandato dela. Essa entrevista ela é bem importante porque ela estrutura o final do meu trabalho, mas eu trago ele no início também, porque é uma entrevista onde a Raquel se demonstra muito sensível com aquele momento político que ela estava passando, com o momento político do partido dela e com a conjuntura nacional como um todo. Então aqui a Raquel diz o seguinte: nas dificuldades ou se aprende a crescer ou a covardia nos faz anões. O curso de Direito não foi escolha do acaso. Lá estudantes e professores se inconformaram. Até os desfiles dos calouros eram mordazes sátiras e válvulas de escape da pressão política, sempre controlada de perto, até com apreensões e proibições das autoridades. Aqui tem as ex-alunas da Raquel que vão confirmar esse depoimento dela também, né? Opiniões e comentários de sala de aula aproximavam ou afastavam pelas posições ideológicas que traziam. A clandestinidade para discutir as questões nacionais que nos preocupavam era a única opção fora da alienação. Trazer Chico Buarque para cantar Cálice, interpretar Vandré, para não dizer que não falei de Flores, valia esforços correspondentes a uma batalha. O que mais me chocou, com ela se referindo ao golpe de 64, foi a forma de cassação do vereador Percy, principalmente se considerarmos que ele foi cassado pelos próprios colegas, vereadores eleitos. Uma vergonha. Pode. Então, em 1969, a Raquel ingressou no curso de Direito. O irmão dela, Mário, já cursava, já fazia parte do movimento estudantil na época também, e a Raquel ingressou no curso. E a partir da entrada da Raquel no curso é quando a gente consegue perceber, foi onde eu consegui encontrar registros e traços, né, de um início, assim, de uma participação política mais efetiva dela a partir do curso de Direito. Então, aqui eu trago um trechinho do que o irmão da Raquel, o Mário, fala sobre aquele período. A Raquel, então, voltou para Caxias e foi fazer o curso na Universidade de História. Ela concluiu o curso de História, ela era professora de História. Depois ela virou a mesa, se separou, começou a se rebelar contra aquilo que as mulheres naquela época diziam, com justa razão, que era a subordinação e a submissão ao marido e tal. E ela optou por ser livre, por fazer aquilo que espantou meia família. A outra meia fugiu para não se espantar. Quando eu digo família, é todo mundo da família. Ela se separou e começou a fazer o curso de Direito, que eu já estava fazendo. E, segundo o Mário, a Raquel dizia para ele que quem estuda Direito, se já fez o curso de História, vai entender melhor as leis, porque as leis são feitas de acordo com um momento histórico, né? E essa afirmação da Raquel, a gente que estuda, né, história sempre vai buscar na literatura entender esses elementos, mas as próprias falas da Raquel me deparava muito com isso, e eu ia buscar explicações
para explicar as falas da Raquel, só que as próprias falas da Raquel já eram uma explicação quase que teórica para minha pesquisa, né? Então, a Raquel, ela tinha isso muito aguçado nela também. Um pouquinho mais, então, sobre as questões de ordem assim, mais pessoal da Raquel, que ajudam a gente a pensar a trajetória dela, né? Quando Raquel, né, já na fase adulta, assim como tantas outras mulheres, ela se casou, ela se tornou mãe e, posteriormente, ela se desquitou. Então, por que eu trago isso? Para a gente pensar, naquela época, o que isso significava para uma mulher que pretendia traçar uma vida pública, uma vida na política, né? Quais elementos, né? Quais os prováveis julgamentos que ela enfrentou por ser uma mulher desquitada? Será que ela... como será que ela lidava com isso? Então, é dessa forma, porque eu não tenho como saber diretamente por não poder falar com ela, mas é dentro dessas possibilidades, né? O que será que naquele contexto, para Raquel, de onde ela vinha, viver dessa forma, o que será que isso representou para ela? A Raquel, então, com o ingresso no curso de Direito, ela se aproxima de uma galera e ela ficou muito amiga também. E nessa galera, né, eles eram militantes, né, do Partido Comunista Brasileiro, né, do PCB, que foi o primeiro vínculo, assim, que ela teve. Ela era muito próxima de pessoas, como eu já comentei, do Percy Vargas, né, que é uma figura conhecida aqui de Caxias. Então, a Raquel era próxima do Percy Vargas, do Regis Prestes, enfim, de outras pessoas que, inclusive, figuravam ali já no cenário político daquela época. O irmão da Raquel, Mário, diz o seguinte, então, sobre aquele período. Por que eu trago sempre o que o irmão da Raquel fala? Porque naquela época era muito difícil de achar a Raquel falando sobre ela, porque ela ainda não tinha necessariamente uma vida pública, então trago relatos de outras pessoas, né? Mas o Mário fala, né, que a Abigail, ela era muito amiga da Raquel e do Regis, era tudo um emaranhado. Ela, a Raquel, era muito amiga do Witke, que eram colegas de turma, e ela gostava muito do Percy e da Dona Elma. Eles tinham uma casa ali em Vila Seca, no campo, e o Percy, a Dona Elma e a Raquel, muitas vezes, ia para lá nos fins de semana. E eles ficavam lá conversando, dialogando e tal. Acabou que ela, a Raquel, ganhou uma boa parte dos livros da biblioteca do Percy, que era o que a gente estava comentando antes também, né? Que esses livros foram, inclusive, doados depois pela Márcia para a Biblioteca Pública Municipal aqui de Caxias, e a gente precisa ir atrás para ver o que aconteceram com esses livros, né? E o vínculo, então, entre a Raquel e o Percy, ele se transformou numa amizade, né, muito, muito forte, que era regada, né, pelo que eles tinham em comum, que era o pensamento político, o direito, né, porque o Percy também era advogado, né, o direito como profissão e a construção de uma nova ordem social humanamente mais justa, né? Ambos lutavam por isso. E tamanha proximidade, então, da Raquel com o Percy, né, fez com que ela fosse uma das pessoas que, junto com a família, acompanharam os últimos dias de Percy no hospital no ano de 73. Aqui, então, também para ilustrar uma foto da formatura em Direito da Raquel. E aqui, então, a gente começa a entrar mais no que a gente percebe que é uma participação mais assídua da Raquel nos movimentos sociais, nos movimentos políticos, né? A Raquel, então, a partir do ingresso no curso de Direito, a formatura dela, a atuação dela enquanto advogada voltada, né, para essas camadas mais populares, ela passou a ocupar postos que, historicamente, eram exclusivos para homens, desafiando, então, as fronteiras impostas pelo gênero. Eu trago isso porque o meu trabalho, né, além de ele discutir e falar sobre a Raquel, que é importante, eu também penso a partir da Raquel. O que, a partir da Raquel, a gente pode entender sobre os feminismos,
sobre a história das mulheres, sobre as relações de gênero. Então, aqui dá para perceber que ela começa a desafiar essas fronteiras que eram impostas e ainda são, né, pelo gênero. A Raquel, ela foi integrante, então, da diretoria da ABECA, que era uma associação dos advogados, né, aqui em Caxias do Sul. Ela fez parte da Comissão Provisória Pró-Anistia em 1978, que é isso que eu trago nesse panfletinho do lado, que foi divulgado no Jornal de Caxias em 1978, né? Como a gente pode ver aqui, a Comissão Pró-Anistia eram pouquíssimas pessoas, né? E a Raquel é uma das pessoas que fez parte inicialmente, né? Ela, a única mulher também fazendo parte dessa comissão. E essa comissão, ela foi muito importante porque foi um movimento nacional e depois foram se criando comissões nas principais cidades do país e depois foi se espalhando. E em Caxias também teve um movimento pela anistia. E as mulheres, a nível nacional e a nível estadual também, tiveram uma participação muito importante na luta pela anistia. Na verdade, quem encabeçou a luta pela anistia naquele período, né, da ditadura civil-militar, quem encabeçou essa luta foram as mulheres. E depois essa luta foi se ampliando para outros segmentos, mas essa também foi, né, uma possibilidade de atuação para as mulheres naquele período, porque as mulheres, naquela época, quando elas decidiam atuar politicamente, elas desafiavam várias coisas. Primeiro, elas desafiavam a ordem vigente, né, um regime ditatorial, civil-militar. Segundo, elas desafiavam também os partidos, os movimentos onde elas militavam, porque elas não eram sujeitas políticas com possibilidade de atuação. Então, a luta pela anistia, encabeçada pelas mulheres, também foi vista como uma possibilidade de atuação para muitas mulheres no país, porque várias pessoas que estavam exiladas, por exemplo, eram companheiros, eram familiares também dessas mulheres, e essas mulheres, então, encabeçaram essa luta. Aqui no Rio Grande do Sul, eu acho interessante assinalar também que foi um estado onde a luta pela anistia foi muito, muito forte, foi muito importante. Teve militantes aqui que encabeçaram essa luta, né, como a Alicia Pérez, a Mila Calduro, inclusive também militantes, né, da EMT posteriormente, né, então mulheres trabalhistas que participaram dessa luta. E aqui eu trago, então, o título desse subcapítulo, ele se chama Raquel, enfim, bem aproveitada, que é um recorte de uma reportagem de um jornal de quando anunciaram a Raquel para a diretoria executiva da Comay. E daí eu falo aqui dos limites e possibilidades de atuação no espaço público. Eu trouxe alguns recortes dos periódicos que eu utilizo para falar desse período, porque aqui é quando a Raquel começa a aparecer na vida pública mais fortemente. A partir da atuação dela na Comay, era uma entidade muito importante na cidade, uma organização muito forte. E a partir da atuação dela ali, a gente consegue encontrar muitos registros públicos. E uma coisa que eu acho bem legal é que a Raquel atuando na Comay, esses registros que aparecem, a gente já começa a perceber bem firme assim, o posicionamento político da Raquel. Porque anteriormente, né, a comissão, ela desenvolvia já um trabalho muito importante, mas era assim muito voltada, né, ao assistencialismo, a essa visão, inclusive, de que as mulheres podem estar ali porque elas já nascem com esse ímpeto de cuidar, a maternidade. Então é um trabalho próprio para as mulheres, né, tá ali cuidando, né, da infância, né, da juventude. E a Raquel, ela traz uma outra visão a partir da sua entrada na Comay, de que a Comay é importante, mas que são questões que elas são mais amplas. A Raquel dizia muito isso. A gente pode remediar as coisas aqui com a Comay, mas se a gente continuar vivendo nesse sistema que a gente vive, nessa ordem capitalista que a gente vive, não tem Comay que seja suficiente para dar conta das mazelas que a gente tem na infância e na juventude. E lembrando também, né, a noção de infância que a gente tinha naquela época é
é diferente do que a gente tem hoje. A gente lidava aqui, a Raquel lidava com crianças, né, pré-adolescentes, que eram vistos como delinquentes, como marginais, que precisavam trabalhar aos 11, 12 anos. Então, é esse tipo de infância que a gente está falando, não é que é diferente da infância de hoje em dia. Então, são mundos diferentes, né, visões diferentes, e que a Raquel precisava lidar. E tem um trabalho, inclusive, de uma colega que também fez seu mestrado lá na URGS, que ela estuda toda a trajetória da Comay. É muito interessante, ela historiciza toda a trajetória, e foi legal porque nesse trabalho mesmo, ela cita a Raquel. Ela que fez uma análise mais ampla sobre a Comay, ela mesmo diz, teve uma virada de chave na Comay a partir da entrada da Raquel, porque ela apresentou uma outra visão. E ao mesmo tempo que ela apresentava uma outra visão sobre aquela questão específica, ela trazia questões mais de ordem geral e também denunciava o que o regime civil-militar fazia com aquelas crianças, porque aquelas crianças também eram vítimas desse regime. Então a Raquel também fez esse enfrentamento e inclusive sofreu muita retaliação por isso. Naquela época, então, a Raquel evidentemente assumiu um cargo público, né? E assim como todas as pessoas que escolhiam ter uma militância mais institucional durante o regime civil-militar, precisava escolher, né? Ou tu milita no MDB, que era o partido de oposição, ou tu milita, né? Tu se filia na Arena, que era o partido que servia de base na ditadura. O bipartidarismo, ele colocava essa regra, né? Então, o MDB, que foi o partido de oposição, acabou abarcando todo mundo que queria militar no partido político, mas que não tinha opções diferentes. Então, era uma galera de trabalhistas, socialistas, comunistas, enfim, todo mundo que era oposição ao regime militava no MDB. E foi através do MDB, então, que a Raquel assumiu a Comay. Na época, a prefeitura era comandada pelo MDB também, Mansueto Serafini era o prefeito na época. Ela assumiu a Comay, então, em 77 e ela ficou até 82, que foi depois quando ela se elegeu a vereadora, né? E ela precisou sair. E apesar, então, né, dos comentários que reforçassem os estereótipos de gênero para as mulheres que atuassem nos espaços assistencial, como eu comentei anteriormente, esses mesmos espaços, eles eram uma porta de entrada para as mulheres na política, como foi o caso da Raquel também. Ela atuava nos movimentos sociais, em outras esferas, mas a partir da entrada dela na Comay, ela teve uma possibilidade de ter uma atuação pública com mais visibilidade. Então, ao mesmo tempo que esses espaços, né, como a Comay, eles são estigmatizados, eles também são importantes porque eles são porta de entrada para muitas mulheres na política. Hoje em dia, inclusive, ainda muitas mulheres passam, né, pela questão da assistência, né, do amparo, enfim, para poder entrar para a política. A Raquel, né, enquanto foi diretora da Comay, ela travou uma importante luta que foi a criação do setor de creches na Comay, porque, como eu comentei, as pautas dela eram vinculadas. Ela não falava sobre a questão da infância, por exemplo, sem dissociar das questões da maternidade. Então, ela criou, né, junto com a equipe dela, esse setor de creches e outros setores inexistentes, então, na Comay, que deu assim, um salto na instituição. Pode passar. E aqui, entrando, então, no segundo capítulo da dissertação, que se chama Mulher não é cabo eleitoral, é candidata. Esse era o slogan da campanha da Raquel, lá em 1982. Então, da candidatura à atuação parlamentar. Então, até esse momento, no meu trabalho, eu fui discutindo o que pode ter contribuído para que a Raquel consolidasse a sua trajetória para que ela fosse possível depois ela se eleger. Então, eu inicio esse capítulo falando, né, trazendo um pronunciamento da Raquel de 1984, que ela diz o seguinte: Senhor presidente e senhores vereadores,
enquanto mulher, tenho muito presente comigo que as minhas convicções e argumentos, mais do que as de Vossas Excelências, homens, devem ser pisadas e repisadas com força, com tenacidade, até para que de alguma forma sejam ouvidas, sejam vistas, sem que sejam unicamente através de nossa diferença de ordem biológica. Eu acho interessante trazer isso aqui, e ao longo do meu trabalho eu faço toda essa discussão sobre a questão da dicotomia, né, biológica homem-mulher. Nos estudos de gênero, atualmente, já se tem um debate avançado sobre isso, né, que questiona essa dicotomia, né? Mas eu trago esses relatos que aparecem muito porque fazem parte daquele contexto também dos feminismos da época. Naquela época se considerava que sexo era uma coisa fixa, única, e que gênero era uma construção. Então eu trago todos esses elementos na minha dissertação, mas eu problematizo eles a partir da literatura que a gente tem disponível sobre os estudos de gênero. Então, a campanha eleitoral da Raquel, assim como a atuação parlamentar dela, se inscreveu então justamente nesse desafio histórico, enfrentando barreiras simbólicas, institucionais e culturais que limitam a participação das mulheres na política. Em relação às aproximações partidárias da Raquel, como eu comentei anteriormente, ela foi uma militante do Partido Comunista Brasileiro. Posteriormente, então, ela se filiou ao MDB, mas depois a gente tem uma virada de chave, né, que é a redemocratização no país, o início, né, a abertura democrática, que traz então um novo elemento da Raquel, que é a filiação dela no PDT, o partido pelo qual ela se elegeu vereadora, onde ela militou até, né, o final da sua vida, foi onde ela permaneceu no PDT. Então, a candidatura da Raquel, né, em 1982, ela já vem, né, nesse contexto de reabertura democrática. Então, a gente tem o fim do bipartidarismo a partir da reforma partidária em 1979, e com isso, então, o surgimento de novas agremiações partidárias. Pelo país, né, o MDB virou o PMDB, a Arena virou o PDS, e daí desses partidos, né, cada um foi depois para partidos diferentes. Em Caxias do Sul, né, a fundação do PDT foi em 1980, então logo, né, que foi possível estabelecer novas legendas, e foi naquela época, segundo os registros que a gente tem, o maior partido na redemocratização. Foi o partido que contou com o maior número de filiados e de militantes na sua convenção partidária daquele momento. Mas, além dele, né, outros partidos grandes também surgiram. Mas, então, eu vou discutindo, né, a opção da Raquel pelo PDT e depois também as especulações da sua saída, porque também ocorreram, né? Mas a Raquel foi diversas vezes questionada por que ela escolheu o PDT. E uma das respostas dela dizia o seguinte: sou PDT, primeiro por causa dessa identificação que a gente sempre teve com as classes menos favorecidas, com os trabalhadores, questões que estão no âmago da história de lutas desse grupo que hoje forma o PDT. O PDT, acredito que a maioria aqui saiba, né, ele tem, apesar dele ter sido criado, né, fundado em 1980, as raízes dele são anteriores, né, as raízes do PDT vêm do antigo PTB de antes do golpe civil-militar. É o partido do Getúlio Vargas, né, o partido do Brizola continuou sendo, né, do Jango também. Então, o PDT, ele traz essa herança da luta, né, do trabalhismo, porque com a redemocratização, a sigla PTB, ela foi cooptada, digamos assim, né, pela Ivete Vargas, que era irmã do Getúlio Vargas. Então, os trabalhistas precisaram, naquele momento, se reorganizar em torno de uma nova legenda, né? O PTB, ele se tornou assim, um partido que alguns apontam que tem aquela característica biônica, né? Que está mais ou menos onde convém naquele momento, né? E o PDT, então, ele traz essa característica, né, dos militantes da época, né, do trabalhismo.
E depois, né, evidentemente, como eu trouxe aqui as especulações da saída da Raquel, em diversos momentos isso ocorreu na trajetória dela, principalmente mais durante o mandato dela e final da vida dela, que isso estava sempre em debate, inclusive em torno, né, dos próprios colegas partidários dela, né, que especulavam que ela ia sair, que ela ia para esse partido, para aquele outro, mas acabou que a Raquel não foi para partido nenhum além do PDT. E aqui eu trago, então, um recorte também do jornal que diz o PDT está voltando, né? Como eu comentei, o PDT ele foi o partido naquela época que reuniu o maior número de pessoas na sua convenção, né? Se configurou como o maior partido naquele momento. Mas com isso também ele herdou o ônus e o bônus do antigo MDB. Então, diversas contradições internas que tinham no MDB, como, por exemplo, o chamado setor radical e setor moderado do PDT, do MDB, também veio para o PDT. E isso ficou presente, assim, por muito tempo, né, dentro do período que eu estudei, porque essas disputas internas, elas volta e meia apareciam. E isso também é possível perceber logo no início. O PDT teve sua fundação em 1980 e dali já teve um racha, digamos assim, né? Já precisou passar, ele ficou meio desfacelado e depois precisou se organizar de novo com uma comissão dos 11. E a Raquel fez parte também dessa reorganização, então, do PDT, ainda lá no início, ainda antes da eleição dela para vereadora, já precisou reorganizar o partido. E ela, né, a única mulher, então, participar, mas como suplente, né? Com o PDT reorganizado, mas não muito, porque as questões, as divergências internas seguiram, a Raquel se candidatou a vereadora também. Então, esse é um subcapítulo que eu chamei Para Vereadora Vote Raquel Graziotin, número 2646. E uma reportagem do Jornal de Caxias dizia, então, que para Raquel Graziotin, a liderança no PDT se deve também a um trabalho muito longo e bem mais difícil do que para um homem. No seu entender, as mulheres sempre eram e ainda são, em parte, vistas como cabo eleitoral e não como possuidoras da mesma capacidade intelectual de assumir cargos políticos. Então a Raquel se candidatou e eu vou mostrar o panfletinho dela para vocês, mas ela relatou numa reportagem também que a campanha dela foi uma campanha muito militante, que foi divulgada principalmente pelas bases do Partido das Mulheres, da Juventude, mas que aos poucos essas outras pessoas foram se somando à candidatura, iam nas portas de fábrica entregar material, iam para os bairros entregar o material dela também. E aqui eu trago então a parte externa do panfleto da Raquel. Eu até trouxe um modelinho aqui também, quem quiser ver depois, para vocês, ó. O panfletinho da Raquel aqui, que a Márcia gentilmente me doou fiquei muito feliz, guardo ele, levo ele comigo para cima e para baixo. Mas, então, aqui nesse panfleto da Raquel, a gente consegue perceber o que eu estava comentando antes também, que era um pouco dessa divisão interna do PDT na época. Naquela época, cada partido podia lançar mais que um candidato a prefeito. E o PDT, não contente em lançar um, lançou 3, né? Então, aqui embaixo, tu podia escolher entre as 3 opções do PDT. E também tinha, na época, o voto vinculado. Então, tu tinha que votar para o mesmo partido de cabo a rabo, para vereador, para deputado, para governador. Tinha que ser todo mundo do mesmo partido. Então, aqui tem um modelinho de cédula, né, da Raquel. A Raquel, como eu comentei, né, tinha a ala moderada e a ala radical. Ela era da ala radical do partido, do que chamavam de ala radical, a ala que diziam dissidentes, que diziam os comunistas que estavam aqui invadindo o nosso partido, o lugar de vocês não é aqui. Então ela, né, junto com outras pessoas, como o próprio Nadir Rossetti, faziam parte desse grupo, né, e apoiavam então a candidatura do Dorvalino Mincato na época para prefeito. O Rossetti então era deputado federal e eu quero chamar a atenção
pro governador, e é o Colares, na época, né? Porque o que eu acho legal de trazer é que o PDT, na época, ele abarcou muita gente que era dos movimentos sociais da época também. Então, muitas mulheres passaram a militar, se filiaram no PDT, também muitas pessoas negras, até mais, inclusive, do que outros partidos de esquerda naquele momento. Então, o Colares também é muito representativo que ele fosse, né, naquela época já candidato a governador, e não só candidato, mas um grande líder político aqui do Rio Grande do Sul. Aqui, então, a parte interna do panfleto da Raquel é bem legal porque ela traz, né, o slogan dela, mulher não é cabo eleitoral, é candidata. E eu achei muito interessante porque ela dividiu as propostas dela em 2 blocos, a nível local e a nível geral. A nível local, ela dizia, né, então, que ela defendia o amparo à maternidade e à criança, as creches em locais de moradia e trabalho. Ela falava também loteamentos rurais para reassentar o homem no campo e fornecer produtos na feira do agricultor, democratização do ensino nas escolas, representação política para a mulher, naquela época ela já defendia também. E a nível geral, ela traz pautas que são bem próprias daquele período, né, de oposição ao regime civil-militar, mas também redemocratização. Se rediscutia, né, o que a gente queria enquanto sociedade. Então, salários menos desiguais e mais justos, congelamento dos preços do gênero de primeira necessidade, trabalho para todos e salário-desemprego, ensino público e gratuito para todos em todos os níveis, era o que ela defendia. Nacionalização da economia brasileira e pelo fim da dominação das multinacionais. Então, a reforma agrária ampla e restrita. Então, pautas que figuravam nos movimentos sociais daquela época, e a Raquel trazia já também aqui. E uma coisa também que é interessante de notar é que diversas dessas pautas eram pautas dos movimentos de mulheres já daquela época também. A gente, às vezes, confunde movimentos de mulheres com o movimento feminista. Às vezes, eles se confundem, mas eles são, teoricamente, coisas distintas, né? Mas aqui a gente consegue perceber um movimento de mulheres que é mais característico, assim, mais dos movimentos populares, as lutas pelas creches, fim da violência contra a mulher. Algo mais característico aqui desses movimentos já no panfleto da Raquel. E aqui do ladinho, então, no lado direito, ela traz um pouquinho desses capitais que eu comentei antes, né? Ela está se apresentando, né? Ela está se apresentando paradense, mas caxiense desde 1950. Então, o que isso representava para quem olhava o material dela, né? Numa região fortemente marcada pela imigração italiana, isso era um ponto positivo para ela, né? Pai barbeiro, mãe, dona de casa. Então, as profissões que ela teve. Ela coloca aqui que ela também, além de tudo isso, ela é dona de casa e mãe, né? Afinal de contas, quem votaria numa mulher também que não tenha essas atribuições? Então, eu acho que isso, ela também dialoga muito bem com essas fronteiras do gênero, né? Eu sou tudo aquilo que dizem que não é pra eu ser, que não é o meu lugar, mas eu também sou isso aqui. E dizem que aqui é meu lugar, então eu consigo colocar outras fronteiras, né, nessas imposições. Ela coloca aqui sobre a UNCA, ela coloca que foi dirigente, então, da MT do PDT e também, né, presidenta do primeiro Conselho Municipal do Bem-Estar do Menor. Pode passar. E aqui eu trouxe para ilustrar também algumas reportagens de quando ela era candidata a vereadora. Uma entrevista, né, intitulada Mulheres Querem Maior Participação Política. Então, entrevistaram diversas candidatas a vereadora. E numa dessas entrevistas, pergunta ali, você é feminista? E daí ela diz que sim, que ela é feminista. Ela se autodeclarava feminista. E aqui, então, um recortezinho que na página do jornal ele é desse tamanho aqui, mas que fala assim, feminismo. As mulheres decididamente estão dispostas a ocupar o seu lugar dentro do panorama político de Caxias do Sul. E ousadia, né? Se não conseguirem passar
Se não conseguirem passar para isso, o PDT, que apresenta uma lista com 63 nomes concorrendo a vereador, tem 7 mulheres disputando ombro a ombro com os homens. E aqui cita, então, as mulheres e a Raquel, que foi a única a ser eleita, não só do partido, mas a única mulher daquela legislatura. E aqui, então, eu trago como título desse subcapítulo, eu peguei algumas falas assim, que a gente costuma ouvir, né? Para vereadora, vote fulano de tal, número tal. E aqui eu trago, então, uma frase bem característica da casa que a gente se encontra, com a palavra a vereadora Raquel Graziotin, né? Que muito eu lia isso nos anais enquanto eu estava vendo lá, com a palavra a vereadora Raquel Graziotin. Então, a Raquel ocupando a tribuna e construindo novas possibilidades de atuação. A Raquel, né, em setembro de 84, ela fez um pronunciamento muito marcante também. Ela seguidamente trazia questões das mulheres, ela entrelaçava as lutas das mulheres com a luta pela redemocratização por diretas já nos seus pronunciamentos. Nesse aqui, ela estava fazendo um chamamento aos colegas parlamentares dela. Ela dizia o seguinte: tenho claro e quero deixar claro, mesmo com o risco de parecer ingenuidade, que acredito hoje, tanto quanto acreditava antes, e mais até do que posso provar. Acredito no poder de nosso povo e na possibilidade de varrer a corrupção do nosso meio, de transformar esta casa e outros fóruns de poder em locais de proteção e real representação dos interesses do nosso povo, para que prevaleça, acima de tudo, os direitos humanos, valorizando-se e respeitando-se o ser humano pelo que ele é e não pelo que ele possui. Meu conforto, embora novamente pareça ingenuidade, está na certeza de que nesta casa, mesmo e até acima das siglas partidárias, não estou a pensar sozinha. Então ela tinha essa esperança de que ela compartilhava, né, esse pensamento com outros colegas parlamentares. Quando a Raquel foi eleita, foi divulgado, então, uma reportagem chamada Raquel Graziotin, a presença da mulher na Câmara de Vereadores. Essa reportagem também é bem legal, porque aqui a Raquel faz um panorama da eleição de 82, o ponto de vista dela, o ponto de vista da participação das mulheres também. Mas a Raquel, nesse capítulo, eu deixei assim um pouco dos periódicos de lado, porque eu quis trazer muitas falas da Raquel enquanto vereadora. Ela tinha, como eu já comentei, falas muito fortes, muito contundentes. E logo no primeiro grande expediente dela, ela fez um discurso, né, bem fervoroso, assim. E ela diz o seguinte, lá pelas tantas: o meu compromisso é com os Pedros, Antônios, Marias e Matildes de todas as idades, até mesmo antes de nascerem, portanto, crianças, adultos e velhos que teimam em viver. Estou incluída no rol daqueles que, sob o fogo cruzado das injustiças, violências e prepotência, acabam encontrando no entrevero a única saída possível, qual seja a luta por mudanças. Aqui eu trago algumas indicações da Raquel enquanto vereadora. Evidentemente, eu não tenho como trazer tudo aqui, tem mais explicadinho no meu material depois, caso alguém queira ver, né, quando ele for publicado. Mas a Raquel, então, teve propostas como alvarás para empresas que contassem com berçário e local para amamentação. Ela dizia que devia ser cumprido porque era uma lei nacional na argumentação dela, né? Ela dizia que o alvará só poderia ser liberado se as empresas contassem com berçário e local para amamentação para as mães que trabalhassem lá, né? Autorização para que as mulheres grávidas pudessem entrar no ônibus pela porta da frente, porque isso não podia. Então, foi um projeto de lei da Raquel que foi aprovado, né? Então, se hoje as mulheres podem entrar pela porta da frente no ônibus, estando grávidas, foi por conta de um projeto da Raquel. A democratização nas escolas, nas escolhas de diretores das escolas municipais. Então, antes era indicação direta, um projeto da Raquel, para que houvesse eleições, então, de forma mais democrática nas escolas. Uma luta que ela encabeçou junto com outros vereadores e também junto com os trabalhadores do comércio na época, que para nós hoje talvez seja meio impensável,
e era o fechamento do comércio ao sábado. Era uma demanda dos trabalhadores naquela época, e ela também fazia esse debate na Câmara de Vereadores como forma de regulamentar isso. E a criação da Tribuna Popular, aquele espaço que diversos segmentos sociais, né, pessoas da sociedade civil podem vir ter um espaço antes da sessão legislativa começar, foi também uma proposição feita pela Raquel naquele período. E aqui eu acho que é uma das partes assim que foi mais difícil para escrever, porque é uma parte muito delicada e muito sensível da trajetória dela, que foi quando ela foi eleita presidenta da Câmara. Eu trago no início do capítulo que diz: que mulher é essa, invasora de um campo que não é seu? Certamente essa frase não foi necessariamente dita, mas foi pensada por muitas pessoas, né? Porque a Raquel, ela se elegeu presidenta da Câmara com o que foi considerado um golpe no próprio partido, né? Mas a Raquel dizia: não se pode conformar-se com aproximações, compromissos e alianças com aqueles que foram nossos algozes, e estaria negando um passado de lutas na defesa dos interesses populares e traindo os votos recebidos pelo povo. Essa era a justificativa da Raquel. Pode passar, Ceci. A Raquel foi eleita, então, para o biênio de 1985 e 1986. O presidente da Câmara, na época, era do PDT, foi ele que conduziu a reunião, e 3 chapas foram inscritas. A da Raquel foi eleita, então, com 11 votos. Pode passar, Ceci. Mas essa articulação da Raquel rendeu um episódio assim, que eu acho que certamente está marcado na história da Câmara Municipal de Caxias do Sul, porque ela foi a primeira presidenta eleita para presidir essa casa, e ao mesmo tempo, não, como a primeira presidenta eleita, é óbvio que não poderia ser algo tranquilo, né? Então, essas articulações, né, foram contestadas pelos colegas do partido. Ela foi chamada de indisciplinada, insubordinada, traidora, tudo isso publicamente. Encontrei diversas reportagens nos jornais que falam isso, principalmente do então presidente do partido na época e de colegas parlamentares da Raquel. Foi considerada a expulsão da Raquel do partido. Ela foi comparada com os golpistas de 1964 pelos próprios colegas de partido dela. E, inclusive, alegaram que a Raquel estaria em dívida pelo cargo que ela tinha recebido na Comai. Na época, então, o prefeito era o Mansueto. Ele também, depois, continuava sendo presidente do PDT na época. Ele justificava que ela estava em dívida, que ela tinha que agradecer a ele, porque se ela era vereadora, era porque ela tinha tido aquele cargo na Comai que ele tinha dado a ela, né? Então, a própria Raquel, naquele momento, ela já considerava essas acusações muito violentas. E, de certa forma, foi, né? Com certeza foram, porque a Raquel chegou a ser hospitalizada naquela época de tanto ataque, tanta violência que ela recebeu, institucional e não institucional também. A Raquel dizia, então, que se achava perfeitamente adequada ideologicamente quando diziam que ela tinha que sair do PDT. Para ela não era isso, né? Porque ela alegava que ela tinha feito uma construção com as lideranças e com as bases do partido, e ela estava de acordo com as diretrizes partidárias daquela época, né? Tanto com o diretório estadual, quanto com o diretório nacional também, que era não se aliar com o PDS. Então, o que pretendiam na época era uma aliança do PDT com o PDS, e a Raquel dizia: eu não vou me curvar até quem ontem foram os nossos algozes. E ela, então, com isso, dizia que ela ia seguir fazendo essa luta de acordo com as diretrizes do partido dela. No final do mandato dela, né, ela retoma esse assunto porque é algo que ficou muito marcado mesmo. E ela fala, né, que muita gente confunde honestidade com ingenuidade. Não aceito desonestos, me repugna. E ela também achou que naquele momento ela foi considerada um bode expiatório de saias, diz ela, porque ocorreu que logo em seguida, né, ela não foi expulsa do partido, evidentemente, passou pela comissão de ética estadual, regional, não foi expulsa, pelo contrário, saíram em defesa dela, mas quem a acusava saiu para assumir um cargo na Transurb em Porto Alegre. Então, ela depois foi
várias pessoas do partido justificaram que ela foi utilizada para isso como justificativa, e ela alegava, então, que ela defendia os interesses do partido, enquanto que determinados grupos defendiam o interesse desses grupos ou seus interesses pessoais. E aqui, né, como eu comentei, ela diz, né, que todo o trâmite das negociações que ela fez, né, foi para a presidência da Câmara, eram de conhecimento da bancada e da executiva do partido, do deputado federal Nadir Rossetti, e ela acabou sendo o bode expiatório de saia para que se justificassem atitudes pessoais. Era necessário criar uma insubordinação pretensiosa, independente, vereadora, para que ficasse marcado, né, mascarado o ato vil de um presidente de partido que se demitira, afasta-se do partido, assina a ficha em outro e assume um cargo bem remunerado, no caso Transurb em Porto Alegre. Tenho certeza que tais fatos serviram de lição a muitos e só quero que não tenha esmorecido o entusiasmo de algumas companheiras que pretendiam vir a fazer política, porque o nosso recuo significa o avanço dos interesseiros, segundo ela. Então, né, esse episódio ele pode ser lido atualmente como um caso de violência política de gênero, apesar que o nome propriamente dito só vem posteriormente, né? Mas essas mulheres já enfrentavam a violência política de gênero, ainda enfrentam, não só quem atua no parlamento, mas militante de movimento social, militante das bases partidárias, enfim, todas as mulheres que pretendem se atuar de alguma forma na política enfrentam a violência política de gênero em diferentes escalas. E aqui já me encaminhando para o final, então, como eu comentei antes, a Raquel ela se auto-identificava como feminista, algo que não era tão comum para aquela época. Inclusive, outras mulheres de esquerda, quando questionadas, não, diziam que lutavam, né, pelos direitos das mulheres, mas que não eram feministas. E a Raquel, pelo contrário, dizia que ela era uma mulher feminista, porque ser feminista para ela era lutar pela emancipação da sociedade, das mulheres, né, da sociedade como um todo. Então, a Raquel ela construiu um perfil político que aliava o compromisso com a redemocratização do país também com as lutas das mulheres. Então, esses dois discursos se entrelaçavam. Naquela época, era muito comum a gente ouvir dizer as questões gerais e as questões específicas. Primeiro, a luta dos trabalhadores, depois a luta das mulheres, depois a luta dos negros e negras. E a Raquel não, ela fazia esse imbricamento e nos pronunciamentos dela também aparecia. Ela dizia que não eram questões dissociadas, que a gente tinha que falar das duas coisas em conjunto, porque uma sociedade verdadeiramente emancipada não seria emancipada sem a emancipação das mulheres, e que uma coisa tinha que andar atrelada à outra. Pode. Então a Raquel, né, com quais mulheres a Raquel dialogava? Se a gente considerar que mulheres não é uma categoria homogênea, a gente também consegue perceber que não eram com absolutamente todas as mulheres com que a Raquel dialogava. Ela dialogava mais com mulheres que tinham suas demandas também vinculadas às demandas das trabalhadoras, né? Então essa era a principal ponte que a Raquel fazia, além de tratar então também da democracia, né, e da igualdade de gênero a partir desse recorte. Mas a prática política dela era orientada por um horizonte de transformação da sociedade. Ela publicamente diversas vezes dizia defender uma sociedade socialista. Então era isso que ela defendia. Aqui um pouquinho sobre a fundação da UNCA, porque esse último capítulo eu falo especificamente sobre os feminismos, como a Raquel via isso, como ela se colocava, como isso aparecia na trajetória dela. Então, nos dois primeiros eu dei um panorama assim de diversos momentos da trajetória da Raquel, mas no último eu me dediquei a estudar somente sobre os feminismos a partir da Raquel. Então, a Raquel, ela participou da criação do Departamento Feminino da UAB em 78 e também participava da MT do PDT. Essas entidades, organizações, faziam diversas palestras nos bairros e foi fomentando também a participação de outras mulheres, né,
tinham uma conexão com o movimento de mulheres, que é um feminismo, como eu comentei, mais popular, voltado aos bairros, né? A criação das creches, o movimento contra a caristia na época, a luta pela anistia, vinculado a esse movimento mais amplo. E esses aspectos, então, eles podem ser identificados em diversos momentos da trajetória da Raquel, porque ela navegava entre as pautas dos movimentos de mulheres e dos movimentos feministas. E naquele contexto também surgiram vários grupos de mulheres pelo Rio Grande do Sul, que eram grupos de leitura para discutir a questão específica das mulheres. Em Porto Alegre isso apareceu muito forte, mas em Caxias não tinha. Então, o movimento de mulheres que se tinha em Caxias era com base principalmente no movimento comunitário, que a Raquel fazia parte. Pode passar, Ceci. Aqui, então, uma foto do primeiro encontro da mulher caxiense, em 1981. Eu não consegui acessar registros se a Raquel estava presente ou não, mas é importante trazer porque esse foi um momento divisor de águas no movimento feminista em Caxias. Pode passar, Ceci. Porque a partir dali se começou a discutir a necessidade da criação de uma entidade feminista em Caxias, que ainda não tinha. Então, em 82 foi fundada a UNCA, né? Também marcada por uma série de contradições desde o seu início. A própria Assembleia de Fundação da UNCA contou com a presença de cerca de 450 mulheres, mas teve um racha também já na Assembleia de Fundação, né? Mas é algo, se a gente for ver, é algo muito comum, muito próprio dos movimentos, né? Principalmente dos movimentos sociais, essas disputas políticas em torno dos rumos, de quem vai ficar à frente, né? Dessas entidades. Teve uma grande repercussão, então, na imprensa local, e é importante assinalar que também na tentativa de deslegitimar essa entidade que estava sendo construída em Caxias. Mas naquele momento, né, entidades, né, que se retiraram da reunião, como o DCE, da UX, a UCES, o CEPERS e a UAB, depois voltaram a participar e a compor a entidade também. Logo nos anos seguintes já estavam na direção da entidade também, então essas disputas fazem parte. Mas a Raquel, naquela Assembleia de Fundação, ela foi eleita a primeira presidenta da UNCA. Então, a primeira entidade do movimento feminista de Caxias foi presidida, né, primeiramente pela Raquel. Aqui um pouquinho, então, de como isso era mostrado, né, retratado nos periódicos daquela época, uma atividade, né, que encerrou a gestão da Raquel à frente da UNCA, que foi ir para bairro e fazer palestra, fazer ações junto com as mulheres, e que teve repercussão também na Câmara de Vereadores. E não tem como eu trazer aqui agora, mas gerou inclusive uma discussão dela com outro colega parlamentar. Aqui também um pouquinho mais sobre as eleições da UNCA, porque reiteradamente essas eleições elas eram motivo de muitas disputas e muitos debates, muitas discussões e rachas, né? E aqui uma foto da direção da UNCA recém-eleita, né? Tentando, então, tem uma reportagem também que elas tentam retomar, né? Para que é a UNCA? Tentam fazer uma limpeza de imagem, assim, através da imprensa também. A Raquel está sentada aqui no canto, aqui à esquerda, e aqui as demais diretoras da UNCA. Era legal porque a UNCA se organizava por sessões nos bairros também. Então, tinha a direção da UNCA, presidente, vice-presidente, mas elas tinham setores nos bairros, e que esses setores eram, de certa forma, autônomos e traziam as demandas das mulheres por regiões. Aqui um trechinho de um pronunciamento da Raquel também, que diz o seguinte: Senhor presidente, senhores vereadores, tenho muitas vezes nesta casa trazido a esta tribuna a questão específica da mulher, sempre procurando colocar importância social em razão de que as mulheres são parcela até majoritária da população brasileira, rio-grandense e caxiense. Não estou convencida de que tenha de alguma forma tocado para a reflexão as consciências dos meus colegas vereadores homens. E por isso, seguidamente, retorno à questão. Então, são inúmeros os pronunciamentos dela que ela trazia as questões das lutas das mulheres. Mas é importante destacar, né, que a eleição da Raquel para a Câmara, ela marcou a presença de uma mulher feminista na Câmara, porque, pode passar,
Porque, como ela mesma dizia, né, a presença de uma mulher no Legislativo caxiense é uma vitória das mulheres. E é interessante analisar porque, às vezes a gente pergunta, né, quantas mulheres foram eleitas, quantos homens foram eleitos? É uma questão muito válida, né? Foi somente uma mulher eleita naquela época. Já foi um avanço, digamos assim. Hoje, quantas são hoje, Rosê? 7 vereadoras. Se for ver, é pouquíssimo ainda. Mas, no debate feminista, se tem muito aquela ideia de que a mulher precisa ser feminista. Só é legítima a mulher ser vereadora se ela é vereadora feminista. E é muito importante que seja, porque a partir das mulheres feministas parlamentares que a gente consegue avançar em vários debates e não retroceder, principalmente, né? Porque a gente enfrenta isso também, né? Várias tentativas de retrocesso. Mas a presença das mulheres por si só também ela precisa ser celebrada, porque quando um homem é candidato, ninguém questiona o viés político, ele simplesmente recebe seus votos. E por que a mulher só pode se for feminista? Mas, como eu comentei, né, importante que cada vez mais mulheres sejam feministas para avançar nessa luta e nesse debate. Pode passar. Ia ser um pouco difícil, né? Porque a exemplo da UNCA, né, as próprias feministas também têm muitas divergências, né? Mas a Raquel, então, também trazia, né, sobre a questão das mulheres. Como eu já comentei, ela dizia que a questão feminina não é do nosso tempo. Ela é incrivelmente remota. E ela, como uma boa historiadora, advogada, né, ela costumava trazer esses aspectos historiográficos que tratavam sobre a questão da origem das opressões das mulheres. Então, ela dava aulas na tribuna também, falando sobre patriarcado, sobre opressões estruturais que as mulheres enfrentavam. Pode passar. E esse aqui eu faço questão de ler porque eu já estou me encerrando. É um pronunciamento, logo que ela assumiu em 7 de março, que é um pronunciamento que ele está quase todo na íntegra na minha dissertação, porque ele é muito emocionante. E ela fala o seguinte: minha luta e minha tribuna nesta casa, como minha vida até aqui e daqui até o fim dela, fundamenta-se essencialmente na luta em defesa geral dos oprimidos, pela retomada e consolidação das liberdades políticas e na busca de justiça social. Hoje, fazendo uso do grande expediente, quero novamente abordar a questão de uma maioria oprimida, a questão da mulher, que com suas particularidades se insere dentro do contexto geral e dos objetivos que me propus. A luta da mulher é um processo doloroso. Aos nobres colegas homens é difícil de mencioná-la, porque enquanto homens recusam-se, quase sempre em tom galhofeiro, machistas, colocarem-se, sentirem-se como as mulheres, pressuposto básico para a compreensão da situação feminina. Como dizia, a luta da mulher é um processo doloroso, choca-se a toda hora com obstáculos, preconceitos, discriminações de todos os tipos. E daí ela diz: aqui mesmo, nesse recinto, em quase todas as sessões, temos exemplos claros do trato discriminado e preconceituoso que é dado à mulher objeto. Para romper com este estado de coisas e quebrar os preconceitos, fatalmente haverá rupturas, choques, traumas, inclusive dentro da estrutura da família, já abalada pela crise econômica, social e política que atravessamos. Desenha-se o quadro de um imenso movimento social, agravado porque grande parte das pessoas não compreendem com clareza o que se passa e não veem formas claras de intervir com eficácia. E ela finaliza aquele pronunciamento dizendo, fazendo uma conclamação: Senhor presidente, senhores vereadores, encerro estas palavras que não se esgotam aqui, trazendo uma conclamação a todas as mulheres, estudantes, donas de casa, trabalhadoras em geral, a se inserirem na luta pelo fim deste estado de coisas injustas. Então, ela se referia tanto à questão, né, das mulheres, como também pelo fim do regime civil militar, lá na luta pelas diretas já. Então, aqui a criação do Dia da Mulher Caxiense, que também foi uma proposição feita pela Raquel para homenagear a primeira vereadora desta casa, né, a professora Esther. E aqui, então, o final da minha dissertação, né, que eu encerro com o título Só os sonhos permanecem, que é uma fala da Raquel também naquela reportagem que eu trouxe lá no início,
né, que ela fala um pouco das frustrações dela também. Pode passar. A Raquel, nos últimos anos de vida pública dela, ela ainda foi conselheira tutelar e diretora da FEBEM, né? A partir da gestão dela na FEBEM, foi criada, então, a Casa Abrigo para Meninas. E, além disso, em 89, ela também foi diretora da Câmara, né? Já após o mandato dela, ela voltou a essa casa no ano seguinte, então, para ser diretora da Câmara. Pode passar. E ela foi questionada, né? O que gostaria de deixar dos seus anos de vida pública? E isso é uma pergunta que a gente faz. O que a Raquel deixou para nós como legado, como aprendizagem da sua passagem, né, na sua trajetória política? A gente pode trazer várias questões que entrelaçam com as nossas subjetividades, mas aqui eu trago o que a Raquel gostaria de deixar, né, da sua vida pública. Segundo ela, era a ausência de egoísmo e interesses pessoais, preocupação em sentir o interesse popular, despreocupação com o agradar, sobretudo em especial as mulheres. Gostaria que ficasse a ideia que não há mistério ou excepcionalidade necessária para se fazer vida pública. Basta desenvolver a garra, deixar vir à tona a nossa coragem, reconhecer convictamente nossa igualdade. Chegaremos à surpreendente constatação de que somos mais capazes do que imaginamos e do que imaginam os outros. Tenho convicção plena de que não haverá sociedade justa, feliz, que mereça ser vivida sem a igualitária participação feminina. Participar, avançar, evoluir individual e coletivamente é o que importa. Então a Raquel, né, agora é uma opinião realmente minha, enquanto pessoa que estudou a trajetória dela, né, ela nos ajuda então a abrir esse espaço, né, para que a gente possa pensar a política também, para além dessas questões todas de embate que eu trouxe, né, mas um lugar também de afeto, de cuidado, de dor, um lugar onde a gente também, embora isso seja muito contestado, um lugar onde a gente também pode ser mais humanizado, porque às vezes a gente tem a impressão que precisa ser um sargento quando está na política, né? Principalmente as mulheres não podem demonstrar sentimentos porque demonstram a fragilidade própria das mulheres que não cabe, né, nesses espaços. E aqui, para finalizar, então, algumas questões para a gente seguir refletindo, né, a partir do estudo da trajetória da Raquel. Quais desafios de Raquel ainda permanecem para as mulheres na política hoje? Como os feminismos locais ajudam a repensar práticas políticas atuais? O que podemos aprender de suas estratégias de articulação entre gênero, democracia e justiça social? E qual o papel da memória e história feminista para os movimentos sociais? E assim eu finalizo, agradecendo mais uma vez o convite, a presença de todas as pessoas que estiveram aqui hoje. E agora a gente fica à disposição também para trocar um pouquinho de ideia. Quem quiser trazer seus relatos, seus comentários. Várias pessoas aqui conviveram com a Raquel, então sintam-se muito à vontade. Muito obrigada. Bom, sair um pouquinho que eu vou vir aqui no cantinho. Obrigada, Bárbara. Acho que foi uma aula, né? Eu quero ver se teria alguma questão. A ideia era que a gente conversasse um pouquinho, mas também eu entendo que está meio adiantado da hora, né? Mas eu acho que nós teríamos que ouvir também se alguém tem vontade de falar ou de fazer alguma pergunta, né? Eu só queria relembrar isso aí. Ainda bem que eu fiquei assistir tudo até o fim, porque eu sabia que eu tinha trabalhado com ela aqui na Câmara em 89, quando eu trabalhava com o Pepe Vargas de assessora, ela era diretora, né? E eu quero comentar aqui, até que alguém ali fale mesmo, né? Que eu acho que a gente, talvez, nessa última pergunta ali, a gente tenha ficado um pouquinho... Eu ia ler aqui uma coisa, agora escapou. Eu fiquei um pouquinho até apreensiva, porque é impressionante quantas coisas que a Raquel lutava, que a gente luta ainda hoje, né? Com alguns nomes um pouquinho diferentes. Hoje nós fizemos debate sobre a FAS, assistência social, né? Toda essa política ali que ela discutia da Comar, e que não adianta só quando chega no fim lá, que tem que tratar
lá a assistência básica, então é muitas coisas que a gente se aproxima ainda dela, né? Mas eu queria ver se alguém tem... Tu quer vir aqui, que seria bom falar e dar teu nome para também sair na TV. Mas tem que sair, porque senão está sendo gravado. Vem. Vem aqui. Então, boa noite a todos. Eu trabalhei com a Raquel da Comai. E aí a Márcia, quando a Márcia falou ali, até ficou, né? A Márcia tinha razão, ela queria a Raquel para ela. Ela é egoísta, não queria dar para nós, né? E nós também queríamos, Márcia lembra? Nós também era abusado, nós íamos tomar café da manhã, almoço e janta, te lembra, Márcia? E a Raquel, nós tínhamos uma cama lá na Raquel, que a gente ia para lá discutir alguma coisa, né, da Comai, e a gente ficava lá a noite inteira. Gente, isso foi no 81, 82, 83, época de ditadura. Eu trabalhava numa creche aqui no São Vicente, no Burgo, né, do São Vicente. Tá? Ah, diferente pra lá. Então, eu trabalhava no Burgo na época, na creche, época de ditadura. A polícia entrava todo dia lá e batia. Gente, ela batia mesmo em quem estava na rua, quem não estava, né? E eles traziam para a delegacia. E a Raquel, como sempre, defendia criança e adolescente, enfim. Né, ela sabia que não tinha feito nada, ela defendia. E sempre tinha um olheiro, né? Que quando a polícia entrava lá, tinha um olheiro. Quando a polícia saía, botava toda no camburão e trazia para a delegacia, que era aqui na escadaria, aqui nos macaquinhos. O olheiro vinha correndo, e a Márcia lembra, vinha correndo do Burgo, você morava na 18, né? Vinha correndo do Burgo até a 18 avisar a Raquel. Prenderam e levaram tudo para a delegacia. A Raquel vinha para a delegacia. O que fizeram? Isso não pode liberar. Chegava uma época que quando a gurizada chegava ali, o adulto mesmo, o delegado, eu acho que era o Carlos dos Santos. Ele dizia assim, pode largar que a pouco a defensora deles já chega. E era a Raquel. Sim, ela tinha garra, gente, e ela não tinha medo. Ditadura, gente, ela não tinha medo. Ela ia para a delegacia e defendia quem tinha que ser defendido, ela ia para lá. E na época da ditadura, eu me lembro, a gente pichava muito os muros, fora a ditadura, fora isso, fora aquilo, né? E a gente sempre dizia para Raquel, nós vamos fazer isso, nós vamos sair meia-noite. Era o horário que a gente imaginava que a polícia estava dormindo, né? Vamos sair meia-noite. Se nós não chegar até as 3h30, é porque temos preso. Ela não dormia, gente. A Márcia lembra, né? Ela não dormia, ela ficava esperando a gente. Ainda nós não entrava, a gente tinha um código. Ou chamava o nome, dava 3 batidas na janela, alguma coisa, que daí ela ia dormir, porque ela disse, bom, agora foram para casa, né? Vou dormir. Se não chegasse às 3h30, eu ficava esperando a delegacia, daqui a pouco chegava a Raquel. Né? Não, eles estão fazendo aquilo, não, é isso mesmo, né? Ela sempre foi assim, gente. Quer dizer, eu entrei no movimento de mulheres pela Raquel através da Comai. E assim, quando ela falou na UNCA, eu sou sócia fundadora da União de Mulheres em Caxias, foi a primeira. Exatamente isso. É lá no Sindicato dos Metalúrgicos que nós fizemos a eleição. Aquilo lá, a gente tinha gente saindo pelo ladrão, a gente dizia, era lá em cima, na escada, lá fora. Tinha segurança, gente, mas não era disputa de ideias. Era quem queria, todo mundo queria fazer o trabalho. Tanto que, né, na segunda eleição, que eles se juntaram à oposição, né, com todo mundo, e era direita e esquerda, que era Arena, né, e MDB na época, eu acho que era. Não me lembro. Mas era que o pessoal se juntava para fazer o trabalho, e é isso. Às vezes eu vejo o movimento de mulheres. Né, Rose? Disso, né, Rose? E é uma coisa que eu senti que não foi dito aqui, é a participação do Delmir, Márcia. O Delmir Portolan, gente, ele era o braço direito da Raquel da Comai, né? E depois mesmo, né? E outra Abigail. A Abigail foi assessora da Raquel, mesmo sendo de outro partido. Porque a Raquel era do PDT e a Abigail era do PCdoB. E a Abigail era assessora da Raquel. Pode ver. Então, as ideias, gente, se compartilhava com as ideias, era aquilo, não interessava se era do partido do outro. É da mesma ideia que eu, vamos defender. Eu vou dizer, a Raquel, olha, ela foi uma mulher de garra. E as mulheres, que nem a Raquel, não deviam partir, deviam ficar, né? Mas não é a gente que escolhe. Obrigada, Ilva. Ilva, né? Iva, sempre confundo vocês. Gente, mais alguém? Ou senão, a gente vai encerrando, né? Eu
eu homenageei a Raquel aqui em 2022, dizendo a Raquel, a Justina Once e a Esther Troian Bevenuti. Falaste no Delmir, né? O Delmir foi meu colega, se formou comigo, e a Raquel, quando era professora nossa, teve uma situação, o Orlando, eu me lembro dele desde criança também, porque ele militava junto com meu irmão, foi preso político com 16 anos, e eu tinha meu professor que era torturador, o meu Garé. E a Raquel tinha um aluno, que era meu colega, que um dia ela passou meio mal, depois ela me falou que ele era um coronel, que ele tinha sido um dos inquisitores dela, enfim, na ditadura. Então, para ver como realmente eles também estavam infiltrados, né? E eu fiz essa homenagem no Dia da Mulher Caxiense para essas 3 mulheres, e eu coloquei uma frase que vem ao encontro disso, que diz assim, ó: na história de Caxias do Sul temos inúmeros exemplos de mulheres que não aceitam essa realidade posta. Mulheres que fazem de sua vida exemplares trajetórias de luta pelo reconhecimento, por direito, por igualdade, lutando contra o machismo, preconceito e desrespeito. Isso foi em 11 de maio de 21, eu estava aqui na Câmara como suplente, mas tive a oportunidade, e uma delas foi a Raquel, que foi a 3ª mulher presidenta dessa casa, a 3ª vereadora, aliás, primeira mulher. A primeira foi a Esther Bevenuti, que a Raquel homenageia com a lei, e a segunda foi a Geni Petef, que também está sendo homenageada nessa casa. Então, é muito importante a memória, né? É muito importante que a gente tenha pessoas, sabemos que muitas de nós estamos aqui porque muita luta nos antecedeu, e muita luta seguirá a partir de nós. Então, esse resgate, Bárbara, é muito importante para as mulheres, mas para toda a cidade, para toda a sociedade de Caxias. Obrigada e uma ótima noite para nós. É da história e da necessidade de manter e de não deixá-la morrer, né? A história das pessoas. Encerramos? Então, boa noite, obrigada, então. Foi um prazer mesmo tê-las aqui.